Naquela noite chuvosa, Rodrigo Alvares, um milionário viúvo que já não acreditava mais no amor, entrou no táxi errado. Ele só queria ir para casa, mas acabou encarando o passado que tentou esquecer. Dentro daquele carro estavam Júlia, o amor da juventude que desapareceu 6 anos antes, e um menino de 5 anos com o mesmo rosto que o dele. E naquele instante, Rodrigo entendeu que sua vida inteira estava prestes a desmoronar, ou a recomeçar. A chuva caía fina e insistente sobre São Paulo naquela quarta-feira de outubro. Rodrigo Alvares ajustou o nó da gravata enquanto saía do restaurante Fasano, deixando para trás um jantar corporativo que mais parecia um velório elegante. Conversas vazias, sorrisos protocolares. Vinho caro que não aquecia nada por dentro. Ele estava cansado, daquele tipo de cansaço que não se resolve com sono, mas com sentido. E fazia 2 anos que Rodrigo não encontrava sentido em nada. Pediu um Uber. O aplicativo confirmou. 3 minutos. Rodrigo enfiou as mãos nos bolsos do terno Armani e olhou para o céu cinza, sentindo a garoa molhar o rosto. Pensou, como sempre pensava, em Helena, sua esposa, morta há 2 anos num acidente de carro, voltando para casa depois de uma briga feia. A última coisa que ele disse para ela foi: "Você não entende nada." E ela morreu sem que ele pudesse retirar essas palavras. Um Civic prata parou na frente do restaurante. Rodrigo nem conferiu a placa. Abriu a porta traseira e entrou, jogando o corpo no banco com o cansaço de quem carrega o mundo nas costas. Encostou a cabeça no vidro. Fechou os olhos. O rádio tocava baixinho uma música antiga. Tim Maia, Descobridor dos 7 Mares. Ele deixou a melodia embalar o silêncio. Foi quando ouviu a voz. "Tio, você vai para onde?" Rodrigo abriu os olhos devagar. Virou a cabeça e viu. Um menino. Pequeno, talvez uns 5 anos, sentado numa cadeirinha ao lado do motorista. Cabelo castanho bagunçado. Olhos amendoados, profundos, e algo naquele rosto. Rodrigo sentiu o ar sumir dos pulmões. O menino tinha suas sobrancelhas, o mesmo queixo quadrado, a mesma covinha no canto esquerdo da boca quando sorria. Rodrigo conhecia aquele rosto, porque era o dele. "Miguel não incomoda o passageiro", disse uma voz feminina do banco da frente. E foi nesse momento que o tempo parou. Rodrigo levantou os olhos devagar, como se soubesse que o que ia ver seria capaz de desmoronar tudo. No retrovisor, um par de olhos castanhos o encarava. Olhos que ele conhecia de cor. Olhos que ele tinha visto pela última vez, 6 anos atrás, molhados de lágrimas, dizendo adeus. Júlia. Ela também o reconheceu. Rodrigo viu no rosto dela. A cor sumindo, os lábios entreabertos, a respiração travando. Ela pisou no freio com tanta força que o carro derrapou. Buzinas explodiram ao redor. Miguel deu um gritinho assustado. "Mãe!" Mas Júlia não conseguia tirar os olhos do retrovisor. E Rodrigo não conseguia tirar os olhos dela. "Desce do carro." A voz dela saiu trêmula, mas firme. Rodrigo não se mexeu. Olhou para Miguel, que agora o observava com curiosidade infantil. Olhou de novo para o retrovisor. Para Júlia. Para o menino. Para Júlia. "Júlia", ele sussurrou o nome como quem reza. "Desce do carro." Ela repetiu mais alto agora, quase quebrando. "Esse menino..." Rodrigo mal conseguia formar as palavras. "Ele é..." Júlia fechou os olhos com força. Apertou o volante até os dedos ficarem brancos. "Agora não." "Júlia, ele tem meu rosto." "Eu sei", ela gritou. E então baixou a voz, tentando se recompor por causa de Miguel. "Eu sei, Rodrigo, mas agora não. Por favor." Rodrigo sentiu algo se partir dentro dele. 6 anos. 6 anos desde que Júlia sumiu da vida dele sem explicação. 6 anos desde que ele tentou ligar, mandar mensagens, ir até a casa dela e encontrou tudo vazio. Ela tinha desaparecido, simplesmente sumido. E ele nunca entendeu por quê. E agora... "Quantos anos ele tem?" Rodrigo perguntou e a voz saiu rouca.
Júlia não respondeu. Júlia, quantos anos ele tem? 5. A resposta veio em um fio de voz. Rodrigo fez as contas e tudo se encaixou. Tudo. O sumiço repentino, as ligações não atendidas, o apartamento abandonado. Ela estava grávida e ela nunca contou. Por que você não me disse? Ele perguntou, e havia dor verdadeira naquela pergunta. Júlia abriu os olhos, olhou para ele pelo retrovisor. E o que Rodrigo viu ali não foi raiva, foi tristeza, foi cansaço, foi culpa. Por que você estava noivo, Rodrigo? As palavras caíram como pedras, e ele lembrou, 6 anos atrás. Seu pai pressionando o casamento com Helena, filha do sócio principal da empresa. É estratégico, dizia o velho. É o futuro dos negócios. E Rodrigo, jovem demais, inseguro demais, tinha aceitado. Tinha dito sim, mesmo amando Júlia, mesmo sabendo que ela era a única mulher que ele queria de verdade. Mas ele tinha feito a escolha errada, e Júlia pagou o preço. Eu não sabia, Rodrigo murmurou, mais para si mesmo que para ela. Se eu soubesse... Não importa mais. Júlia limpou os olhos rapidamente. Por favor, sai do carro. Rodrigo olhou para Miguel. O menino o encarava com aqueles olhos enormes, confusos. E Rodrigo sentiu uma onda de amor tão violenta que quase o derrubou. Aquele era seu filho. E ele tinha perdido 5 anos. Eu quero conhecê-lo, Rodrigo disse, firme agora. Eu quero fazer parte da vida dele. Júlia deu uma risada amarga. Agora? Depois de 6 anos você quer fazer parte? Eu não sabia, Júlia. E eu não podia contar. Ela gritou de novo, e dessa vez não se segurou. As lágrimas desceram. Você ia casar, Rodrigo. Você tinha escolhido ela. Eu não ia ser a mulher que destruiu seus planos. Eu não ia prender você comigo. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Miguel começou a chorar baixinho, assustado com a tensão. Júlia respirou fundo, tentando se recompor. Filho, tá tudo bem, ela disse suavemente, acariciando o cabelo do menino. Tá tudo bem. Rodrigo não aguentou mais. Abriu a porta e desceu do carro. Mas antes de fechar, ele se abaixou e olhou nos olhos de Júlia. Eu me casei com Helena, mas eu nunca deixei de te amar. Nem um dia. E então, ele fechou a porta. Júlia pisou no acelerador e saiu em disparada, deixando Rodrigo sozinho no meio da chuva, com o coração despedaçado e uma certeza absoluta. Ele tinha um filho, e ele não ia desistir. Rodrigo não dormiu naquela noite. Ficou sentado no sofá do apartamento imenso e vazio, ainda vestindo o terno molhado, olhando para a foto de Helena na estante. Ela sorria, congelada no tempo, num dia qualquer de verão. Uma mulher boa, inteligente, bonita. Mas nunca foi Júlia. Desculpa, ele murmurou para a foto. Desculpa por tudo, porque a verdade era essa. Rodrigo tinha se casado com Helena sabendo que não a amava do jeito que deveria. Ele gostava dela, respeitava, admirava, mas o amor tinha ficado com Júlia, e Helena sabia. Ela nunca disse, mas sabia. Rodrigo via nos olhos dela aquela tristeza silenciosa de quem é a segunda escolha. E então ela morreu, voltando de uma briga sobre filhos. Por que você não quer tentar de novo? Helena tinha perguntado, cansada de médicos, de tratamentos, de fracassos. A gente podia adotar. E Rodrigo, covarde, cruel, sem querer, tinha respondido, eu não sei se quero isso. A verdade é que ele não disse. Ele não queria filhos com ela. Porque no fundo do coração ele ainda sonhava com Júlia. E agora descobria que tinha um filho, com Júlia. E tinha perdido 5 anos. Na manhã seguinte, Rodrigo ligou para o melhor detetive particular que conhecia. Preciso de um endereço. Nome Júlia Santos. Trabalha como taxista. Tem um filho de 5 anos. Levou 3 horas. Júlia morava num prédio simples na Zona Leste, bairro Operário, longe do mundo de Rodrigo. Ele estacionou o Audi preto em frente e ficou ali, observando. Às 7 da manhã ela saiu com Miguel pela mão
levando o menino para a escola. Rodrigo viu tudo de dentro do carro: a mochila do Homem-Aranha, o lanchinho térmico, o beijo na testa antes de Miguel entrar no portão. Júlia esperou até o filho sumir de vista. Então encostou na grade e fechou os olhos, cansada. Rodrigo conhecia aquele cansaço. Era o cansaço de quem carrega tudo sozinho. Ele desceu do carro. Júlia sentiu a presença e virou. Quando viu Rodrigo, o corpo dela enrijeceu. "O que você está fazendo aqui?" "Eu precisava te ver." "Não, você não precisava." Ela começou a andar em direção ao carro, o mesmo Civic prata de ontem. Rodrigo seguiu. "Júlia, por favor." "Não, Rodrigo." Ela parou e virou para ele, e havia dor naquela voz. "Você não pode simplesmente aparecer e virar minha vida de cabeça para baixo." "Nossa vida, Júlia. Aquele menino é meu filho." "Ele é meu filho," ela corrigiu, dura. "Eu criei ele, sozinha, sem ninguém. Você não estava lá quando eu descobri a gravidez, apavorada, sem saber o que fazer. Você não estava lá nas madrugadas, nas consultas, nas noites que ele chorava doente. Você não estava lá. Porque você não me deu chance. Você estava noivo!" Júlia gritou e as pessoas ao redor olharam. Ela baixou a voz, tentando se controlar. "Você estava construindo uma vida. Eu não ia ser a amante grávida que arruinou tudo." Rodrigo deu um passo à frente. "Eu terminaria o noivado. Se você tivesse me contado, eu teria terminado tudo, na hora." Júlia deu uma risada sem humor. "Você acha mesmo? Ou você ia fazer o que era certo? Casar com a moça certa, da família certa, e me dar uma pensão?" A pergunta cortou fundo porque Rodrigo sabia. Ele não tinha certeza. Naquela época, ele era mais fraco, mais covarde. Ele provavelmente teria feito exatamente o que Júlia disse. "Eu era outro homem," ele admitiu baixo. "Mas eu mudei." "As pessoas não mudam, Rodrigo." "Mudam sim." Ele olhou nos olhos dela. "Quando perdem o que mais importa." Júlia desviou o olhar. Rodrigo viu a batalha acontecendo dentro dela, entre a raiva e a dor, entre o passado e o presente. "O que você quer?" ela perguntou cansada. "Quero conhecer meu filho. Ele não sabe que você é o pai. Então me apresenta como amigo. Eu não vou forçar nada, só deixa eu estar perto." Júlia fechou os olhos, respirou fundo. E quando abriu os olhos de novo, havia uma rendição ali. Uma vez por semana, no parque, sábado de tarde. Rodrigo sentiu o peito aliviar. "Obrigado." Júlia entrou no carro sem olhar para trás, mas antes de ligar o motor, ela abaixou o vidro e disse com a voz trêmula: "Não decepciona ele, Rodrigo, porque se você fizer isso, eu nunca vou te perdoar." E foi embora. O sábado demorou uma eternidade para chegar. Rodrigo não conseguia se concentrar em nada. Reuniões passavam como borrões. Contratos eram assinados no automático. À noite, ele ficava acordado, pensando no que dizer, como agir, se Miguel ia gostar dele. Comprou metade de uma loja de brinquedos. Depois devolveu tudo. Não é com presente que se conquista um filho, ele pensou. No sábado chegou ao Parque Ibirapuera 15 minutos adiantado. Usava jeans e uma camisa simples, nada que gritasse milionário. Júlia tinha pedido discrição, e ele ia respeitar. Quando viu os dois chegando, o coração disparou. Miguel corria à frente, animado, enquanto Júlia o seguia com uma bolsa térmica. O menino tinha uma bola de futebol embaixo do braço. Quando viu Rodrigo, parou curioso. "Oi", disse Rodrigo, e a voz saiu mais nervosa do que ele queria. "Oi", Miguel respondeu tímido. Júlia chegou perto. "Miguel, esse é o Rodrigo, o amigo da mamãe que eu te falei." Rodrigo estendeu a mão. Miguel apertou sério como um homenzinho. Rodrigo sentiu algo se derreter dentro dele. "Você gosta de futebol?" Rodrigo perguntou. Miguel assentiu, animado. "Sou Corinthians." Rodrigo sorriu. "Eu também." Aí foi assim, com uma bola e um gramado, que pai e filho se conheceram. Júlia ficou sentada num banco, observando de longe. Rodrigo não tocava muito no assunto, não forçava a intimidade, só jogava bola, ria das piadas de Miguel, ensinava fintas simples. Era natural.
Depois de 1 hora, Miguel veio correndo, suado e feliz. Mãe, o Rodrigo é muito bom. Ele me ensinou a fazer embaixadinha. Júlia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Que legal, filho. Rodrigo se aproximou cauteloso. Eu trouxe suco, Júlia disse, abrindo a bolsa térmica. Você quer, Rodrigo? Foi a primeira vez que ela o tratou com gentileza. Rodrigo aceitou o copo como se fosse ouro. Os três ficaram ali, sentados no banco, em silêncio. Miguel comia um sanduíche. Júlia olhava para o horizonte. Rodrigo olhava para os dois, sua família que nunca foi. Obrigado, ele disse baixinho, só para Júlia ouvir. Ela não respondeu, mas acenou com a cabeça. E naquele gesto pequeno, Rodrigo entendeu. Ela estava dando uma chance. Ele não ia desperdiçar. Os sábados viraram ritual. Rodrigo chegava sempre no mesmo horário, 3 da tarde, com a pontualidade de quem não quer perder um segundo. Miguel já o esperava ansioso, correndo em sua direção assim que o via aparecer. Rodrigo! O nome saía como grito de alegria, e toda vez Rodrigo sentia o peito apertar, de amor, de arrependimento, de gratidão por estar ali. Júlia mantinha a distância. Sentava no banco, fingia ler um livro, mas Rodrigo sabia que ela observava cada movimento, cada palavra, cada olhar. Ela era mãe, e mãe não confia fácil. Rodrigo não culpava. Ele tinha que provar que merecia estar ali. No terceiro sábado, Miguel trouxe uma pasta com desenhos. Olha o que eu fiz na escola. Ele abriu o caderno com orgulho infantil. Eram desenhos simples, casas, árvores, bonecos palito. Mas num deles havia 3 figuras. Uma mulher, um menino e um homem alto ao lado. Quem é esse? Rodrigo perguntou apontando para o homem. Miguel ficou vermelho. É você. A tia pediu para desenhar a família. Aí eu desenhei você também. Pode? Rodrigo teve que engolir o nó na garganta. Claro que pode. Júlia ouviu a conversa de longe. Fechou o livro, levantou e foi até eles. Miguel, vai brincar um pouco no escorregador. A mamãe precisa conversar com o Rodrigo. O menino obedeceu, feliz, sem perceber a tensão. Júlia esperou ele se afastar. Então virou para Rodrigo e havia algo diferente nos olhos dela. Não era raiva, era medo. Ele está se apegando. Eu sei. E você? Vai ficar? Ou daqui a uns meses você vai cansar de brincar de pai? A pergunta doeu, mas era justa. Júlia, eu sei que eu não tenho moral. Eu sei que eu não mereço confiança. Mas eu te juro... Rodrigo olhou fundo nos olhos dela. Eu te juro que não vou sumir. Eu perdi 5 anos. Não vou perder mais nada. Júlia cruzou os braços, defensiva. Mas Rodrigo viu. Ela queria acreditar. Ele vai perguntar, Rodrigo. Em algum momento ele vai perguntar quem você é de verdade. E quando ele perguntar, a gente conta. A gente? Júlia soltou uma risada sem humor. Não existe a gente, Rodrigo. Existe eu criando meu filho sozinha e você visitando aos sábados. Rodrigo deu um passo à frente. Então deixa eu mudar isso. Júlia olhou para ele confusa. Deixa eu estar presente de verdade, não só aos sábados. Deixa eu buscar ele na escola. Levar no médico, ajudar com lição de casa, deixa eu ser pai. Júlia desviou o olhar. Rodrigo viu ela tremer. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei, por isso eu vou provar, todos os dias, até você acreditar. Houve um silêncio longo. Miguel gritava de alegria no escorregador. Ao fundo, um vendedor de picolé passava tocando o sino. A vida seguia, simples e bonita, ao redor deles. Terça-feira, Júlia disse por fim, a voz baixa. Eu tenho turno dobrado. Preciso de alguém para buscar ele na escola. Rodrigo sentiu a emoção subir. Eu busco. 6h30, no portão. Não se atrase. Não vou. Júlia assentiu, ainda sem olhar para ele. Então começou a andar em direção a Miguel, mas parou no meio do caminho e virou. Rodrigo? Sim? Ela hesitou. Depois suspirou. Obrigada por estar aqui. E continuou andando. Rodrigo ficou ali, parado, sentindo o coração bater descompassado.
porque ele sabia o que aquele obrigada significava. Significava uma porta se abrindo, devagar, com medo, mas se abrindo. Na terça-feira, Rodrigo chegou às 6h15 no portão da escola. Estava nervoso como adolescente no primeiro encontro. Conferiu o relógio 3 vezes. Ajeitou o cabelo no retrovisor. Sentiu-se ridículo, mas não conseguia parar. Às 6h30 em ponto, o sinal tocou. As crianças começaram a sair em debandada. Rodrigo procurou com os olhos, ansioso, e então viu. Miguel saiu correndo, mochila nas costas, e quando viu Rodrigo, o rosto dele se iluminou. "Rodrigo, você veio!" "Eu disse que vinha." Miguel pulou no pescoço dele. E Rodrigo, pela primeira vez, abraçou o filho de verdade. Sentiu o peso pequeno do corpo, o cheiro de criança, o coração batendo contra o seu. "Cadê a mamãe?" Miguel perguntou, se afastando. "Ela tá trabalhando. Então, hoje sou eu que vou ficar com você." "Sério?" Os olhos do menino brilharam. "A gente vai fazer o quê?" Rodrigo sorriu. "O que você quiser." Miguel pensou. Então deu um pulinho animado. "Pizza? A gente pode comer pizza?" "Pode." "E sorvete?" "Também." "E jogar videogame?" "Se você me ensinar." Miguel gritou de alegria e saiu correndo para o carro. Rodrigo o seguiu, rindo. E pela primeira vez em 6 anos, ele sentiu algo que achava que tinha perdido para sempre: felicidade. Rodrigo levou Miguel para uma pizzaria simples, daquelas de bairro com toalhas xadrez e desenhos de massa sendo jogada no ar. Nada de restaurantes chiques, nada que assustasse o menino. Miguel pediu pizza de calabresa com borda recheada e contou animado sobre a escola, os amigos, a professora que era meio brava, mas legal. Rodrigo ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Por que era? "E você, Rodrigo? Você trabalha com o quê?" Miguel perguntou, mastigando. Rodrigo pensou em como responder. "Eu cuido de prédios, construo casas." "Tipo o Bob Construtor?" Rodrigo riu. "Mais ou menos." "Legal. Você constrói prédio gigante?" "Alguns." Miguel ficou impressionado. "Você deve ser muito rico, então." A inocência da frase cortou. Rodrigo desviou o olhar. "Dinheiro não é tudo, Miguel." "A mamãe diz isso também." O menino tomou um gole de suco. "Ela diz que o importante é ser feliz." "Você é feliz, Rodrigo?" A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ele olhou para aquele menino de 5 anos, tão pequeno e tão sábio, e sentiu um aperto no peito. "Agora eu sou." Miguel sorriu, e naquele sorriso, Rodrigo viu Júlia, viu a si mesmo, viu tudo o que poderia ter sido, e tudo o que ainda podia ser. Depois da pizza, foram para a casa de Rodrigo. O apartamento era imenso, moderno, com uma vista espetacular da cidade. Miguel entrou e ficou boquiaberto. "Caramba! Sua casa é gigante." "É grande demais para uma pessoa só," Rodrigo admitiu. Miguel explorou tudo com curiosidade infantil. A sala, a varanda, o quarto de hóspedes. Mas quando chegou no escritório, parou. Havia uma estante cheia de livros e, no canto, uma caixa de madeira entreaberta. Miguel se aproximou. "O que tem aqui?" Rodrigo gelou. Ele sabia o que tinha na caixa. Fotos, cartas antigas, memórias de Júlia que ele nunca conseguiu jogar fora. São coisas antigas. Miguel, curioso, abriu mais a caixa e tirou uma foto. Era de Rodrigo e Júlia, anos atrás, num parque. Eles sorriam, abraçados, apaixonados. "Quem é essa moça?" Rodrigo respirou fundo. Chegou perto, pegou a foto devagar. "É sua mãe." Miguel arregalou os olhos. "A mamãe? Mas ela tá diferente." "Ela era mais nova." "E você conhecia ela?" A voz do menino estava cheia de espanto. Rodrigo se ajoelhou na altura de Miguel. Olhou fundo nos olhos do filho. "Eu conhecia. A gente se gostava muito." Miguel ficou em silêncio, processando. Então perguntou com aquela honestidade brutal das crianças: "E por que vocês pararam de se gostar?" Rodrigo sentiu a garganta fechar. A vida complicou. "Mas você ainda gosta dela?" A pergunta era simples. A resposta, impossível de mentir.
Eu nunca parei de gostar. Miguel olhou para a foto de novo. Depois olhou para Rodrigo. E então, com a seriedade de uma criança que entende mais do que deveria, disse: Eu acho que a mamãe ainda gosta de você também. Por que você acha isso? Porque quando ela fala de você, ela fica triste. E a gente só fica triste por quem a gente gosta. Rodrigo teve que desviar o olhar porque não conseguia segurar as lágrimas. Miguel percebeu. Tá tudo bem, Rodrigo. Meu amigo da escola também chora às vezes. Rodrigo riu no meio das lágrimas. Puxou Miguel num abraço forte. Você é especial, sabia? A mamãe diz isso todo dia. Mais tarde, enquanto Miguel jogava videogame na sala, Rodrigo mandou mensagem para Júlia. Tá tudo bem, ele tá comendo direitinho e se divertindo. Pode ficar tranquila. A resposta veio rápida. Obrigada. Termino às 10. Busco ele aí? Deixa ele dormir aqui. Eu levo ele de manhã na escola. Houve uma pausa. Os 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes. Então, Rodrigo, você tem certeza? Absoluta. Outra pausa. Ok, mas qualquer coisa me liga. Pode deixar. Rodrigo olhou para Miguel, concentrado no jogo, a língua para fora de tanta atenção, e pensou: Isso é o que importa. Às 9h30, Miguel já estava caindo de sono. Rodrigo improvisou uma cama no quarto de hóspedes com lençóis limpos e um cobertor macio. Miguel escovou os dentes com a escova nova que Rodrigo comprou correndo na farmácia, vestiu um pijama emprestado, enorme nele, mas confortável. Rodrigo, Miguel chamou já deitado. Sim? Você vai ficar até eu dormir? Vou. Rodrigo sentou na beira da cama. Miguel pegou na mão dele. Você é legal. Eu queria que você fosse meu pai. O mundo parou. Rodrigo olhou para aquele menininho de 5 anos tão inocente, tão puro, e sentiu o coração se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Eu também queria, ele sussurrou. Miguel sorriu sonolento. Em minutos estava dormindo. Rodrigo ficou ali segurando a mãozinha pequena, olhando o rosto do filho. O filho que ele não viu nascer, não viu dar os primeiros passos, não ouviu falar as primeiras palavras, mas ia estar presente dali para frente. Para sempre. Júlia chegou às 7 da manhã. Rodrigo já estava acordado há horas, não tinha conseguido dormir direito, preocupado em acordar a tempo, em fazer o café certo, em não decepcionar. Quando abriu a porta, Júlia estava com o uniforme de trabalho ainda, olheiras profundas marcando o rosto cansado. Mas havia algo diferente nos olhos dela. Uma suavidade que não existia antes. Ele tá dormindo ainda? Ela perguntou baixinho. Tá, quer um café? Júlia hesitou. Depois assentiu. Eles foram para a cozinha em silêncio. Rodrigo serviu o café, colocou pão na torradeira. Júlia sentou no balcão, observando o apartamento com um olhar que Rodrigo não conseguia decifrar. Você mora sozinho aqui? Moro. É grande demais para uma pessoa. Eu sei. Rodrigo colocou a xícara na frente dela. Eu tô pensando em vender. Começar de novo em outro lugar. Júlia tomou um gole, pensativa. Helena morava aqui? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Ele assentiu devagar. A gente comprou juntos. Depois que ela morreu, se eu não consegui sair. Acho que era uma forma de punição. Punição por quê? Rodrigo olhou fundo nos olhos dela. Por ter me casado com ela, sabendo que eu amava você. Júlia desviou o olhar. Colocou a xícara na bancada com mais força do que pretendia. Não faz isso, Rodrigo. Fazer o quê? Romantizar o passado. A gente era jovem. Era outro tempo. As coisas mudaram. Meus sentimentos não mudaram. Mas a vida mudou. Júlia se levantou agitada. Eu tenho um filho para criar, contas para pagar. Eu não posso ficar revivendo o que a gente foi. Rodrigo deu a volta no balcão. Ficou perto dela, não invadindo o espaço, mas presente. Eu não quero reviver o passado, Júlia. Eu quero construir um futuro. Com você, com o Miguel. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. A voz dele era firme agora.
Eu passei 6 anos vivendo no automático. Trabalhando para não pensar, bebendo para não sentir. E aí eu entrei naquele táxi. E vi você. E vi ele. E pela primeira vez em anos, eu senti que eu tinha um motivo para acordar. Júlia fechou os olhos. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse segurar. Rodrigo, eu tenho medo. De quê? De acreditar de novo. De deixar você entrar. E depois você ir embora. Rodrigo segurou o rosto dela com delicadeza, limpando as lágrimas com os polegares. Eu não vou embora. Nunca mais. E então ele a beijou. Não foi um beijo desesperado. Foi um beijo lento, profundo, cheio de 6 anos de saudade, de arrependimento, de amor que nunca morreu. Júlia tentou resistir por um segundo, mas então se entregou, porque ela também estava cansada de lutar contra o que sentia. Quando se separaram, estavam ofegantes. Júlia encostou a testa na dele. A gente não pode fazer isso, não com o Miguel no meio. Então vamos fazer direito. Vamos devagar, mas vamos fazer. Júlia abriu os olhos. E pela primeira vez, Rodrigo viu esperança ali. Foi nesse momento que ouviram a voz. Mãe! Os dois se afastaram num pulo. Miguel estava na porta da cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos. Olhou para os dois com curiosidade. O que vocês estavam fazendo? Júlia ficou vermelha. A mamãe estava conversando com o Rodrigo. Vocês estavam muito perto. Rodrigo se ajoelhou na altura do menino. Miguel, vem cá. A gente precisa conversar com você. Júlia olhou para Rodrigo, assustada. Mas ele fez um gesto suave. Confia em mim. Miguel se aproximou, sério. Sentou no colo de Rodrigo, que o abraçou com cuidado. Você sabe que eu e sua mãe nos conhecemos há muito tempo, né? Miguel assentiu. E você sabe que a gente se gostava muito. Outro aceno. Rodrigo respirou fundo. Júlia segurou a respiração. A verdade, Miguel, é que eu não sou só um amigo da sua mãe. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel olhou para Rodrigo. Depois para Júlia. Depois de novo para Rodrigo. O rostinho dele se contorceu tentando processar a informação. De verdade. A voz saiu pequena, assustada. De verdade. Mas por que você nunca estava aqui? Rodrigo sentiu a garganta apertar. Porque eu não sabia que você existia, filho. Sua mãe não conseguiu me contar. E quando eu descobri, eu vim o mais rápido que pude. Miguel olhou para Júlia buscando confirmação. Ela se ajoelhou também, segurando as mãozinhas dele. É verdade, amor. O Rodrigo é seu pai. E ele quer muito fazer parte da sua vida. Miguel ficou em silêncio por longos segundos. Então perguntou com aquela sinceridade brutal das crianças. Você vai embora de novo? Rodrigo segurou o rosto do filho. Nunca, eu te prometo. Eu nunca mais vou embora. Miguel olhou fundo nos olhos dele como se pudesse enxergar a verdade. E então, devagar, um sorriso começou a aparecer. Então, eu tenho um pai? Tem. De verdade mesmo? De verdade mesmo. Miguel jogou os braços no pescoço de Rodrigo e apertou forte. Rodrigo o abraçou de volta, e Júlia desabou em lágrimas, abraçando os dois. Ali, na cozinha daquele apartamento grande demais, uma família se formou. Não perfeita, não tradicional, mas verdadeira. As semanas seguintes foram de adaptação. Miguel passou a chamar Rodrigo de pai, com naturalidade desconcertante, como se aquilo sempre tivesse sido verdade, e talvez, no coração dele, sempre foi. Rodrigo reorganizou toda a rotina. Saía mais cedo da empresa, recusava jantares corporativos, cancelou viagens. Pela primeira vez em anos, a vida pessoal vinha antes dos negócios. E, surpreendentemente, os negócios não desmoronaram. Pelo contrário. Rodrigo estava mais focado, mais leve, mais presente. Os sócios perceberam a mudança. Você está diferente, Álvares. Mais humano, comentou um deles. Rodrigo sorriu. É porque eu finalmente lembrei que sou. Júlia, por outro lado, lutava contra a própria desconfiança.
Ela queria acreditar que Rodrigo tinha mudado. Via provas disso todos os dias. Mas 6 anos de mágoa não se apagam da noite para o dia. Ela mantinha uma parede invisível, permitindo proximidade até certo ponto, mas nunca entrega total. Rodrigo percebia e respeitava. Não forçava, não cobrava, apenas estava presente. Numa quinta-feira chuvosa, Júlia recebeu uma ligação da escola. Miguel tinha caído no recreio e batido a cabeça. Nada grave, mas precisava de observação. Júlia estava no meio de uma corrida do outro lado da cidade, desesperada. Ligou para Rodrigo. Eu não consigo chegar a tempo, Rodrigo. Você pode... Já tô indo. Ele largou tudo. Saiu de uma reunião no meio, deixou o sócio falando sozinho, correu para o carro. Chegou na escola em 20 minutos, 10 a menos do que deveria. Miguel estava na enfermaria, com um curativo pequeno na testa, chorando baixinho. Quando viu Rodrigo, esticou os bracinhos. Pai! Rodrigo o pegou no colo, sentindo o corpinho tremer. Tá tudo bem, filho, papai tá aqui. A enfermeira olhou o cadastro. O senhor é o pai. Não tem o nome do senhor aqui na ficha. Rodrigo olhou para ela, firme. Sou o pai, e quero que meu nome seja colocado. A mulher hesitou, mas algo na postura de Rodrigo, a autoridade natural, a certeza absoluta, a fez assentir. Vou precisar da assinatura da mãe. Ela vai assinar. Rodrigo levou Miguel para o hospital, mesmo contra a recomendação da enfermeira de que não era necessário. Fez questão de fazer tomografia, raio-x, consulta completa. Miguel reclamou. Pai, eu tô bem. Mas Rodrigo não cedeu. Quando Júlia finalmente chegou 2 horas depois, encontrou os dois na sala de espera. Miguel dormindo no colo de Rodrigo, que acariciava o cabelo do menino com uma ternura que partia o coração. Júlia parou na porta. Só olhou. Rodrigo levantou os olhos e viu ela ali, parada, com lágrimas silenciosas escorrendo. Ele não disse nada. Não precisava. Júlia se aproximou devagar. Sentou ao lado dele, encostou a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez, permitiu-se ser amparada. Obrigada, ela sussurrou. Sempre. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, na casa de Júlia, onde Rodrigo agora era presença constante, os dois ficaram na salinha pequena, tomando chá. A televisão tocava baixinho, mas nenhum dos dois prestava atenção. A escola pediu para atualizar a ficha, Júlia disse de repente. Eu sei. Você quer que eu coloque seu nome? Rodrigo olhou para ela. Você quer? Júlia respirou fundo. Eu passo 5 anos protegendo ele de uma decepção que nunca veio. Eu projetei em você um abandono que você nunca teve chance de cometer. Júlia, não. Me deixa terminar. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Eu fui injusta. Eu tomei a decisão sozinha e te tirei a escolha. E depois eu te culpei por não estar presente, como se fosse sua culpa. Você fez o que achou certo, mas estava errado. A voz dela quebrou. Eu te roubei 5 anos com o nosso filho, e roubei dele 5 anos com o pai. Rodrigo segurou a mão dela. Não adianta viver no passado, Júlia. O que importa é agora. E agora, eu tô aqui, e não vou sair. Júlia apertou a mão dele de volta. E então disse as palavras que ela vinha segurando há semanas. Eu ainda te amo, Rodrigo. Eu nunca parei. O mundo parou. Rodrigo puxou ela para perto, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu te amo desde os 18 anos, e vou te amar até o último suspiro. Eles se beijaram. Não foi um beijo urgente. Foi um beijo de reencontro, de perdão, de promessa. Quando se separaram, Júlia estava sorrindo no meio das lágrimas. E agora? Ela perguntou, vulnerável. Agora a gente recomeça. Do jeito certo, sem pressa, sem mentiras, sem medo, Júlia assentiu. E pela primeira vez em 6 anos, sentiu que estava em casa. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou no sofá de Júlia. Ela tinha insistido que era cedo demais para dividir cama e ele respeitou. Mas quando abriu os olhos, viu Miguel e Júlia fazendo café da manhã na cozinha minúscula. Os dois cantarolavam baixinho uma música boba. Miguel ria,
Júlia sorria, e Rodrigo percebeu. Era isso. Era esse o sentido que ele procurava. Não estava em reuniões importantes, contratos milionários ou apartamentos luxuosos. Estava ali, naquela cozinha apertada, com farelos de pão na mesa, e duas pessoas que ele amava mais que a própria vida. "Bom dia, dorminhoco!" Miguel gritou ao vê-lo acordado. "Bom dia, campeão!" Júlia se virou sorrindo. "Café?" "Aceito." E ali, naquela manhã simples de quinta-feira, Rodrigo soube. Ele estava finalmente vivendo. 3 meses se passaram. Rodrigo e Júlia construíam algo novo, devagar, com paciência. Ele não tinha pressa de oficializar nada. O importante era estar presente. Miguel chamava Rodrigo de pai com naturalidade, e a ficha da escola já tinha os 2 nomes. Rodrigo buscava o menino 3 vezes por semana, ajudava com lição, levava para o futebol. Júlia começou a aceitar ajuda financeira, não por depender, mas por entender que Rodrigo queria contribuir. Era direito dele. Mas a paz nunca dura para sempre. Numa tarde de sábado, Rodrigo estava na casa de Júlia quando a campainha tocou. Júlia atendeu e congelou. Na porta estava Dona Irene, mãe de Júlia, com uma mala na mão e uma expressão que misturava desaprovação e cansaço. Ela morava no interior e as duas mal se falavam desde que Júlia engravidou. Irene nunca tinha perdoado a filha por se meter com aquele menino rico, e muito menos por esconder a gravidez da família. "Mãe?" Júlia arregalou os olhos. "O que a senhora está fazendo aqui? Não vou ser recebida?" A voz era dura, mas havia mágoa ali. Júlia hesitou. Então abriu espaço. "Entra." Dona Irene entrou e seu olhar varreu a sala pequena até pousar em Rodrigo, que estava sentado no chão, montando Lego com Miguel. Ela estreitou os olhos. "Então é verdade." "Vó!" Miguel correu e abraçou a avó. Irene suavizou, mas só um pouco. "Meu netinho lindo." Ela beijou o topo da cabeça dele. Depois, olhou de novo para Rodrigo com frieza. "Você deve ser o Rodrigo." Rodrigo se levantou estendendo a mão educadamente. "Prazer, Dona Irene." Ela ignorou a mão. "Não sei se o prazer é meu." Júlia fechou os olhos mortificada. "Mãe, o quê?" "Eu vim aqui porque a Marlene me contou que você está deixando esse homem entrar na vida do Miguel. E eu precisava ver com meus próprios olhos." "Esse homem é o pai do Miguel," Júlia disse, tentando manter a calma. "Pai?" Irene soltou uma risada amarga. "Pai é quem cria, quem está presente. Quem não abandona." "Eu não abandonei," Rodrigo disse, a voz firme, mas respeitosa. "Eu não sabia que ele existia." "E você acha que isso muda alguma coisa?" Irene virou para ele furiosa agora. "Você se casou com outra, construiu sua vidinha, enquanto minha filha ralava sozinha, trabalhando dia e noite para dar o mínimo para esse menino. E agora você aparece, rico, bonito, e acha que pode só entrar e brincar de família?" "Eu não estou brincando." A voz de Rodrigo era baixa, mas carregada de emoção. "Eu amo meu filho. E eu amo a Júlia." Irene olhou para Júlia incrédula. "Você acredita nisso?" Júlia olhou para Rodrigo, depois para a mãe, e então disse, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma: "Acredito." Irene balançou a cabeça, decepcionada. "Você sempre foi ingênua." "Não, mãe. Eu era ingênua quando deixei o medo me fazer desistir dele. Agora, eu tô sendo corajosa." "Corajosa?" Irene riu sem humor. "Corajosa seria você se valorizar. Não aceitar as migalhas de um homem que te largou." "Ele não me largou." Júlia explodiu e Miguel se assustou. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. "Mãe, eu tomei a decisão de sumir, sozinha, sem dar chance para ele escolher, e eu carrego essa culpa todos os dias." "Culpa?" Irene franziu a testa. "Você fez o que tinha que fazer." "Não, eu fugi porque tive medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de ser um fardo. Medo de que a senhora tivesse razão quando dizia que ele ia me largar." Júlia estava chorando agora. "E eu passei 6 anos punindo ele por uma coisa que ele nunca fez." Rodrigo deu um passo à frente. "Dona Irene,
Eu entendo a desconfiança da senhora. Eu entendo a raiva. Mas eu te peço uma coisa. Me dê uma chance de provar que eu sou digno deles, porque eu vou passar o resto da vida provando. Irene olhou para ele ainda desconfiada, mas algo na voz de Rodrigo, a sinceridade crua, a vulnerabilidade, a fez hesitar. Miguel, que tinha ficado quieto até ali, puxou a saia da avó. Vó, o papai é legal. Ele me leva na escola, brinca comigo e faz a mamãe sorrir. A mamãe não sorria antes. Irene olhou para o neto, depois para a filha. Júlia estava segurando a mão de Rodrigo, e havia algo nos olhos dela que Irene não via há anos. Felicidade. Dona Irene suspirou, cansada. Eu não aprovo isso. Mas vocês são adultos. Façam o que quiserem. Não era uma bênção, mas era um começo. Naquela noite, depois que Irene foi dormir no quarto de Miguel, que ficou no sofá animado com a bagunça, Júlia e Rodrigo ficaram na varanda minúscula do apartamento, olhando a cidade iluminada. Desculpa por ela, Júlia disse baixinho. Ela te protege. Não tem nada para desculpar. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Eu nunca te disse, mas naquela época, quando eu descobri a gravidez, minha mãe falou que você ia me largar. Que homem rico não fica com mulher pobre grávida. E eu acreditei. Rodrigo virou para ela, segurando o rosto dela com delicadeza. Eu teria largado tudo, Júlia. A empresa, o dinheiro, minha família, tudo, por você. Eu sei disso agora. Eles se beijaram devagar, sob a luz fraca da varanda. E naquele beijo havia perdão. Pelos erros, pelas dores, pelo tempo perdido. Quando se separaram, Júlia sussurrou. Eu te amo. Eu também te amo. Sempre. E ali naquela noite, com Dona Irene resmungando no quarto e Miguel roncando no sofá, Rodrigo teve certeza absoluta. Estava exatamente onde deveria estar. Dona Irene ficou uma semana, e nessa semana, Rodrigo fez questão de mostrar quem ele realmente era. Levantava cedo para buscar pão fresco, fazia café, ajudava Miguel a se arrumar para a escola, conversava com Irene sobre amenidades, o tempo, as notícias, a vida no interior. Ela respondia com monossílabos, mas Rodrigo não desistia. No quarto dia, Irene estava na cozinha tentando consertar a torneira que pingava havia meses. Júlia sempre dizia que ia chamar alguém, mas nunca sobrava dinheiro. Rodrigo entrou, viu a cena e simplesmente pegou a caixa de ferramentas. Deixa que eu faço. Irene olhou desconfiada. Você sabe consertar torneira? Aprendi com meu avô. Ele era encanador. Isso pegou Irene de surpresa. Ela tinha imaginado que Rodrigo vinha de berço de ouro, criado por babás. Mas ali estava ele, de camiseta velha, com as mãos sujas de graxa, consertando uma torneira como qualquer homem comum. Pronto, Rodrigo disse 15 minutos depois, fechando o registro. Não pinga mais. Irene testou. Estava perfeito. Ela olhou para ele, e pela primeira vez havia algo além de desconfiança naquele olhar. Obrigada. De nada. Houve um silêncio constrangido. Então, Irene suspirou. Você parece um bom homem, Rodrigo. Mas bom homem não basta. Minha filha já sofreu demais. Eu sei, e eu não vou fazer ela sofrer de novo. Como você pode ter certeza? Rodrigo olhou fundo nos olhos dela. Porque eu já vivi sem ela, e foi a pior coisa que eu já passei. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Irene estudou o rosto dele por longos segundos. Então acenou com a cabeça quase imperceptível. Você tem uma chance. Não estraga. No sábado, Dona Irene voltou para o interior. Miguel chorou na despedida. Tinha adorado ter a avó por perto. Júlia prometeu visitar nas férias. E quando o ônibus partiu, Júlia suspirou, aliviada e exausta ao mesmo tempo. Sobrevivemos, ela disse, rindo baixinho. Rodrigo passou o braço pelos ombros dela. Ela te ama muito. Eu sei, ela só tem um jeito estranho de mostrar. Naquela noite, Rodrigo levou Júlia e Miguel para jantar num restaurante simples à beira de um lago. Nada ostensivo. Ele tinha aprendido que Júlia não se impressionava com luxo. Ela se impressionava com presença,
com atenção, com verdade. Depois do jantar, enquanto Miguel corria pela margem do lago perseguindo patos, Rodrigo segurou a mão de Júlia. Júlia, eu preciso te falar uma coisa. Ela percebeu o tom sério. Tá tudo bem? Tá mais do que bem. Ele respirou fundo. Eu tô vendendo o apartamento. Júlia arregalou os olhos. O quê? Por quê? Porque aquele lugar nunca foi meu de verdade. Era da vida que eu achava que eu tinha que viver. Mas não é mais. Ele apertou a mão dela. Eu quero começar de novo. E quero começar perto de vocês. Rodrigo, espera, deixa eu terminar. Ele sorriu nervoso. Eu comprei uma casa, pequena, 3 quartos, num bairro bom, mas não ostensivo. Tem quintal, tem árvore, tem espaço para Miguel brincar. Júlia estava boquiaberta. Você comprou uma casa? Comprei. Ele pausou. Pra gente. Pra gente? Júlia Santos. Rodrigo soltou a mão dela e enfiou a mão no bolso. Júlia viu e sentiu o coração disparar. Eu não tô pedindo você em casamento. Ainda não. Porque eu sei que você precisa de tempo. E eu respeito isso. Ele tirou do bolso uma chave. Mas eu tô te pedindo para construir uma vida comigo. De verdade. Você, eu e o Miguel. Uma família. Júlia olhou para a chave. Depois para ele. As lágrimas desceram sem aviso. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Rodrigo, eu não sei se... Você não precisa responder agora. Pensa, conversa com o Miguel, visita a casa. E quando você tiver certeza, me diz. Ele colocou a chave na mão dela. Mas eu já tô certo. E vou esperar o tempo que for preciso. Júlia olhou para a chave na palma da mão. Era simples, prateada, comum. Mas representava tudo. Confiança, compromisso, recomeço. Ela olhou para Miguel, que acenava animado perto do lago. Depois olhou para Rodrigo, o homem que ela amou, perdeu e reencontrou. E então ela sorriu no meio das lágrimas. Eu não preciso pensar. Rodrigo arregalou os olhos. Não, não. Júlia segurou o rosto dele com as 2 mãos. Porque eu já decidi. Há 3 meses, quando você entrou naquele táxi. Quando você olhou para o Miguel e não fugiu. Quando você escolheu ficar. Ela beijou ele, suave. Eu quero construir uma vida com você. Eu quero essa casa, eu quero essa família. Rodrigo a puxou num abraço apertado e ela sentiu o corpo dele tremer de emoção contida. Quando se separaram, os dois estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, ele sussurrou. Eu também te amo. Miguel veio correndo. Por que vocês estão chorando? Júlia se abaixou segurando o rosto do filho. Porque a gente está muito feliz, amor. Por quê? Rodrigo se ajoelhou também. Porque a gente vai morar junto, os 3, numa casa de verdade. Miguel explodiu em alegria. Sério? A gente vai morar junto? Vamos. Eu vou ter um pai em casa. Ele gritou tão alto que os patos voaram assustados. Júlia e Rodrigo riram, abraçando o menino no meio. E ali na beira daquele lago, sob o céu estrelado de uma noite de novembro, uma família se completou. Não da forma tradicional, não do jeito que os livros contam, mas do jeito mais verdadeiro possível, com amor, com perdão, com coragem de recomeçar. A casa ficava num bairro tranquilo da Zona Sul, longe do caos do centro, mas perto o suficiente de tudo que importava: a escola de Miguel, o trabalho de Júlia e um parque onde Rodrigo tinha passado muitas tardes imaginando como seria viver ali com uma família. Quando Júlia viu a casa pela primeira vez na semana seguinte, ela parou no portão e simplesmente olhou. Era uma casa térrea com fachada branca e janelas azuis, um jardim pequeno na frente e, como Rodrigo tinha prometido, uma árvore, uma jabuticabeira frondosa que já devia ter uns 20 anos. É perfeita, ela sussurrou. Miguel já tinha entrado correndo, explorando cada cômodo com gritos de empolgação. Mãe, tem um quarto só para mim, com armário grande. Rodrigo ficou ao lado de Júlia nervoso. Eu sei que não é nada comparado ao que você merece. Para. Júlia segurou a mão dele, firme. É perfeito, é nosso. E isso é tudo que importa.
A mudança aconteceu num sábado ensolarado de dezembro. Júlia não tinha muita coisa. Anos de vida apertada ensinam a viver com o essencial. Rodrigo alugou um caminhão pequeno e eles mesmos carregaram tudo. Caixas de roupas, utensílios de cozinha, os brinquedos de Miguel, a televisão velha que Júlia insistiu em levar, ainda funciona perfeitamente. Dona Irene desceu da rodoviária surpresa. Júlia tinha ligado na véspera pedindo ajuda e a mãe não teve coragem de recusar. Quando Irene viu a casa, ficou em silêncio. Júlia se preocupou. A senhora não gostou? Irene limpou os olhos rapidamente. Gostei demais. A voz saiu embargada. Você merece isso, filha. Você sempre mereceu. Foi a primeira vez em anos que Júlia sentiu a aprovação da mãe. Elas se abraçaram ali, no meio da sala vazia, e foi como se anos de mágoa se dissolvessem naquele abraço. À tarde, amigos de Rodrigo apareceram para ajudar. Ele tinha poucos amigos de verdade. Passara os últimos anos fechado em si mesmo, mas os que vieram eram leais. Trouxeram cerveja, pizza, risadas. Júlia ficou tímida no começo, mas logo se soltou. Miguel era o centro das atenções, contando para todo mundo que agora ele tinha um pai de verdade que mora junto. Um dos amigos de Rodrigo, Marcelo, o puxou para a varanda. Cara, você tá diferente, mas vivo. Rodrigo sorriu olhando para dentro da casa. Júlia ria enquanto montava a estante com Dona Irene. Miguel pulava no sofá novo. Eu tô. Essa mulher, ela é especial, né? É a mulher da minha vida, sempre foi. Marcelo bateu no ombro dele. Então não estraga de novo. Não vou. Quando anoiteceu, a casa estava pronta. Não perfeita. Ainda faltavam quadros nas paredes, cortinas em algumas janelas. Mas era lar. Miguel já tinha dormido, exausto de tanto correr. Dona Irene foi para o quarto de hóspedes, e Júlia e Rodrigo ficaram sozinhos na sala, sentados no chão, encostados no sofá. Cansada? Ele perguntou. Destruída. Ela riu. Mas feliz. Rodrigo passou o braço pelos ombros dela. Júlia encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Firme, constante, presente. Rodrigo? Você acha que a gente consegue? Depois de tudo, você acha que a gente vai dar certo? Rodrigo segurou o rosto dela, fazendo ela olhar para ele. Júlia, nenhum relacionamento é perfeito. A gente vai brigar, discordar, errar. Mas a diferença é que agora a gente escolhe ficar. Não porque é fácil, mas porque vale a pena. Júlia sorriu, os olhos marejados. Promete que você nunca vai desistir de mim? Prometo. E você? Eu prometo que vou tentar confiar mais. Que vou deixar você me ajudar. Que vou parar de carregar tudo sozinha. Você não tá mais sozinha. Eu sei. Eles se beijaram devagar, com a ternura de quem sabe que tem o resto da vida pela frente. Quando se separaram, Júlia olhou ao redor. As caixas ainda espalhadas, a decoração incompleta, a bagunça da mudança. A gente conseguiu, ela disse baixinho. A gente tá conseguindo, Rodrigo corrigiu. E vamos continuar conseguindo, dia após dia. Naquela noite, Rodrigo dormiu ao lado de Júlia pela primeira vez em 6 anos. Não fizeram amor, estavam cansados demais. E não era sobre isso. Era sobre acordar juntos, sobre dividir o travesseiro, sobre saber que, quando abrissem os olhos, o outro estaria ali. E quando Rodrigo acordou de madrugada e viu Júlia dormindo ao seu lado, o cabelo bagunçado, a respiração suave, ele sentiu uma gratidão tão profunda que quase doeu. Ele tinha perdido anos, tinha cometido erros. Tinha machucado pessoas, mas o destino, ou Deus, ou o acaso, tinha dado uma segunda chance, e ele não ia desperdiçar. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo e invadiu o quarto dos pais, e foi a primeira vez que ele podia fazer isso. Pulou na cama, no meio dos dois. Bom dia, família. Júlia resmungou sonolenta. Rodrigo riu e puxou o menino num abraço. Bom dia, campeão. Pai, a gente pode fazer panqueca? A gente pode. Eu ajudo.
Os três foram para a cozinha ainda de pijama. Rodrigo tentou ensinar Miguel a quebrar ovo, mas o menino deixou metade da casca cair na tigela. Júlia ria tirando os pedaços. A cozinha ficou uma bagunça. Farinha no chão, leite derramado, Miguel lambuzado de massa. Mas era perfeito. Era caótico, imperfeito, barulhento. Era família. E quando sentaram os três à mesa, comendo panquecas tortas, mas feitas com amor, Rodrigo olhou para Júlia e Miguel e pensou: é isso, é aqui, é com eles. Pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Álvares estava completamente em paz. A rotina da casa nova trouxe uma paz que nenhum deles tinha conhecido antes. Rodrigo acordava cedo, fazia café, levava Miguel para a escola. Júlia ainda trabalhava como taxista. Recusava parar, dizia que precisava de independência e Rodrigo respeitava. Mas agora ela trabalhava menos horas. Tinha mais tempo para respirar, para ser mãe, para ser mulher. Mas nem tudo era simples. Numa noite de janeiro, Rodrigo acordou suando frio. Tinha sonhado com Helena. Ela estava no carro antes do acidente, virando para ele e dizendo: "Você nunca me amou de verdade." E então o carro batia. E ele acordava. Acontecia toda semana, às vezes mais. Júlia percebeu. Uma noite, quando ele acordou ofegante ao lado dela, ela acendeu o abajur. De novo? Rodrigo passou a mão pelo rosto, cansado. "Desculpa, eu te acordei." "Rodrigo, você precisa falar sobre isso." "Não tem nada para falar." "Tem sim." Júlia sentou na cama, séria. "Você carrega uma culpa que não é sua. Ela morreu por minha causa, Júlia. Ela morreu num acidente. Você não estava dirigindo. Você não causou a batida. Mas eu causei a briga." A voz de Rodrigo saiu rouca. "Ela queria filhos, eu não queria. E a razão era porque eu ainda amava você. E ela sabia. Helena sempre soube que eu não era dela de verdade." Júlia segurou a mão dele, apertando forte. "Você acha que ela ia querer que você se punisse para sempre?" "Eu não sei o que ela ia querer. Eu nunca soube." "Então para de adivinhar." Júlia virou o rosto dele para ela. "Rodrigo, você tem direito de ser feliz. Você tem direito de seguir em frente. Helena não ia querer você preso no passado." Rodrigo fechou os olhos. As lágrimas escorreram silenciosas. "Eu não sei como deixar ir." "Você não precisa deixar ir. Você só precisa fazer as pazes." Júlia encostou a testa na dele. "Ela fez parte da sua vida, e tá tudo bem, mas agora você tem outra vida comigo, com o Miguel, e a gente te quer inteiro, não dividido entre o passado e o presente." Rodrigo abraçou ela apertado, como se estivesse se segurando para não se despedaçar. Júlia segurou de volta, forte, presente. "Eu te amo," ele sussurrou. "Eu também te amo. E a gente vai atravessar isso juntos." No dia seguinte, Rodrigo tomou uma decisão. Foi até o cemitério pela primeira vez em meses. Levou flores, rosas brancas, as favoritas de Helena. Ficou parado em frente ao túmulo sem saber por onde começar. "Oi," ele disse por fim, sentindo-se ridículo falando sozinho. "Eu sei que faz tempo que eu não venho. Eu não sabia o que dizer." O vento balançou as árvores ao redor. Rodrigo respirou fundo. "Eu sinto muito, Helena. Por tudo. Por não ter te amado do jeito que você merecia. Por ter sido covarde. Por ter te feito sentir que você era a segunda escolha." A voz dele quebrou. "Você merecia alguém que te amasse de verdade. E eu não fui esse alguém." Ele enxugou os olhos, tentando se recompor. "Mas eu quero que você saiba. Você foi importante. Você foi gentil, paciente, boa. Você tentou me salvar, mesmo quando eu não merecia. E eu sou grato por cada momento que a gente teve." Ele colocou as flores no túmulo. "Eu tô seguindo em frente agora. Com a Júlia, com o Miguel. E eu preciso acreditar que você ia entender. Que você ia querer isso para mim." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não opressor. Era como se algo tivesse se soltado dentro dele.
Rodrigo ficou ali mais alguns minutos, em paz, e então virou para sair. Foi quando viu uma mulher de longe, observando. Tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhar duro. Rodrigo reconheceu na hora. Era Beatriz, mãe de Helena. Ela se aproximou devagar. Rodrigo sentiu o estômago apertar. Dona Beatriz? Rodrigo. A voz dela era fria, mas controlada. Faz tempo. Faz. Ele não sabia o que dizer. Beatriz olhou para o túmulo da filha, depois para ele. Eu ouvi você falando com ela. Rodrigo gelou. Eu não queria desrespeitar. Você foi honesto, ela o interrompeu. E honestidade é mais do que você me deu quando minha filha era viva. A culpa voltou pesada. Rodrigo baixou a cabeça. Eu sei, e eu sinto muito. Beatriz ficou em silêncio por longos segundos. Então suspirou, cansada. Minha filha te amava, Rodrigo, de um jeito que você nunca correspondeu. E isso me deixava furiosa. Ela olhou para ele com tristeza. Mas ela também sabia. No fundo, ela sempre soube que seu coração estava em outro lugar. Dona Beatriz, deixa eu terminar. A voz dela estava embargada agora. Helena me ligou naquele dia, antes do acidente. Ela estava chorando, disse que tinha brigado com você, que você não queria filhos, e sabe o que ela disse? Beatriz olhou fundo nos olhos dele. Ela disse, mãe, eu acho que ele nunca me amou de verdade. Se eu não posso viver assim. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Beatriz continuou. Ela estava pensando em pedir o divórcio, Rodrigo. Não porque não te amasse, mas porque ela merecia ser amada de volta. As lágrimas desceram sem controle agora. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. Eu destruí a vida dela. Não. Beatriz tocou o braço dele, suave. Você foi humano. E ela também. Vocês dois se prenderam numa vida que não era para ser. Ela respirou fundo. Então, eu vim aqui te dizer. Solta. Solta essa culpa. Solta o peso. Minha filha não ia querer você sofrendo. Ela ia querer você feliz. Rodrigo olhou para ela incrédulo. A senhora está me perdoando? Eu tô tentando. A voz dela tremeu, porque ficar com raiva não vai trazer minha filha de volta. E você tem uma nova família agora, um filho, e eles precisam de você inteiro. Rodrigo não aguentou. Abraçou Beatriz e os dois choraram ali, em frente ao túmulo de Helena, deixando ir o que precisava ser deixado. Quando se separaram, Beatriz enxugou os olhos e disse firme, seja feliz, Rodrigo, de verdade. É o que ela ia querer. E foi embora. Rodrigo ficou ali mais um momento. Depois olhou para o túmulo e sussurrou, obrigado. E pela primeira vez, sentiu que Helena tinha ouvido. 6 meses depois, a casa tinha ganhado vida própria. As paredes, antes vazias, agora tinham fotos emolduradas. Miguel no primeiro dia de futebol, Júlia rindo na cozinha, os 3 na praia nas férias de verão. A jabuticabeira do quintal tinha dado frutos, e Miguel passava as tardes colhendo as frutinhas roxas, comendo até a boca ficar roxa também. Rodrigo tinha vendido a empresa. Não toda, manteve participação, mas se afastou da operação diária. Queria tempo, queria estar presente. Tinha aprendido da forma mais dolorosa possível que dinheiro não compra o que realmente importa. Júlia tinha voltado a estudar. Arquitetura, como sempre sonhou. À noite, depois de colocar Miguel para dormir, ela se debruçava sobre plantas e projetos, e Rodrigo ficava ao lado, só observando, maravilhado com a mulher que ela sempre foi, forte, inteligente, determinada. Dona Irene tinha se mudado para a cidade, morava num apartamento pequeno perto deles, e buscava Miguel na escola 2 vezes por semana. Ela e Rodrigo tinham feito as pazes, lenta, silenciosamente, mas verdadeiramente. Ela via o jeito que ele olhava para a filha, e isso bastava. Numa tarde de sábado, Rodrigo levou Júlia até o mesmo mirante onde eles tinham se reencontrado meses atrás. Ela achou estranho. Não era aniversário de ninguém. Não tinha ocasião especial. Mas foi.
A cidade se estendia abaixo deles, iluminada pelo sol de fim de tarde. Rodrigo estava nervoso e Júlia percebeu. Tá tudo bem? Ela perguntou. Tá. Ele respirou fundo. Júlia, você lembra quando eu te dei a chave da casa e disse que não estava te pedindo em casamento ainda? O coração dela acelerou. Lembro. Eu disse que ia esperar até ter certeza de que a gente estava pronto, de que eu estava pronto. Rodrigo segurou as mãos dela. E agora? Agora eu tenho certeza. Júlia arregalou os olhos. Rodrigo se ajoelhou, ali mesmo, no chão de terra batida do mirante, e tirou uma caixinha do bolso. Quando abriu, havia um anel simples, delicado, com uma pedra pequena que brilhava sob o sol. Júlia Santos, eu te amei desde os 18 anos, te perdi por covardia, e te reencontrei por milagre. A voz dele estava embargada. Você me deu um filho, me deu uma família, me deu um motivo para acordar todos os dias, e eu não quero passar mais um dia sem que você seja minha esposa. As lágrimas de Júlia já escorriam livremente. Casa comigo, Júlia. Não porque é o certo, não porque temos um filho, mas porque eu te amo. Porque você é a única mulher que eu quero ao meu lado, para sempre. Júlia cobriu a boca com as mãos, soluçando. Rodrigo esperou, o coração batendo descompassado. Sim, ela disse, a voz quebrada de emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rodrigo colocou o anel no dedo dela com as mãos tremendo. Depois se levantou e a beijou. Um beijo que tinha 6 anos de espera, de dor, de recomeço. Quando se separaram, os dois estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, Júlia sussurrou. Eu também te amo. Para sempre. O casamento foi simples. 3 meses depois, num sítio pequeno com vista para o campo. Poucas pessoas, família, amigos próximos e Miguel, claro, que foi o pajem mais animado que alguém já viu, correndo pelo salão com a almofada das alianças como se fosse um troféu. Dona Irene chorou a cerimônia inteira. Beatriz, mãe de Helena, também estava lá. Tinha sido Rodrigo quem a convidou, e Júlia tinha concordado sem hesitar. Era importante honrar o passado, não apagá-lo. Quando o juiz de paz disse, pode beijar a noiva, Miguel gritou, finalmente, tão alto que todos riram. Rodrigo e Júlia se beijaram sob aplausos, e quando se separaram olharam para o filho, que agora tinha os 2 pais juntos, oficialmente. Na lua de mel, uma semana numa pousada à beira-mar, só os 3, porque não conseguiam imaginar estar longe de Miguel, Rodrigo acordou no meio da noite e saiu para a varanda. O mar estava calmo, a lua cheia refletindo na água. Júlia apareceu atrás dele, abraçando-o por trás. Não consegue dormir? Só estava pensando. Em quê? Rodrigo virou e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Em como eu quase perdi tudo isso. Em como a vida me deu uma segunda chance que eu não merecia. Você merecia sim. Não, Júlia. Eu fui covarde, egoísta. Fiz escolhas erradas. E você aprendeu, cresceu, mudou. Ela sorriu. As pessoas não são definidas pelos erros, Rodrigo. São definidas pelo que fazem depois. Ele encostou a testa na dela, fechando os olhos. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por voltar. Anos depois, quando Miguel já tinha 12 anos e ganhara um irmãozinho, Lucas, de olhos amendoados como a mãe, Rodrigo olhou para trás e entendeu. O táxi não foi um erro. Foi o destino corrigindo o curso. Foi a vida dizendo, você errou o caminho, mas ainda dá tempo de voltar. E ele voltou. E construiu tijolo por tijolo o lar que sempre deveria ter sido. Não perfeito, não idealizado, mas real, verdadeiro, completo. O amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, é aquele que escolhe consertar. Não é aquele que nunca se perde, é aquele que tem coragem de voltar. Às vezes, a vida nos separa de quem amamos não para nos punir, mas para nos ensinar. E quando estamos prontos, quando amadurecemos, quando aprendemos, o destino dá uma segunda chance. Mas só para quem tem coragem de agarrá-la. E você já perdeu alguém que ainda ama? Já teve uma segunda chance e não soube aproveitar? Ou será que sua segunda chance ainda está por vir? Conta pra gente aqui nos comentários de onde você está assistindo.
Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e compartilha com aquela pessoa que precisa acreditar de novo no amor. A gente se vê no próximo vídeo.